Aquecimento global, mudanças climáticas, evolução global, crise climática. Muitos nomes que se referem ao mesmo fenômeno do impacto que a humanidade pós-revolução industrial possui no clima do planeta. Cientistas já sabiam dos possíveis impactos que a industrialização poderia exercer no planeta desde o século XIX. Porém, esse conhecimento só começou a ser mais aprofundado e apresentado ao público geral no final dos anos 80 ao início do século XXI. São pelo menos 30 anos de conhecimento público e de preocupação internacional dos efeitos das mudanças climáticas ao meio ambiente e os impactos que podem gerar no sustento de vida no planeta. Então não deveria ser surpresa para ninguém as catástrofes que ocorreram nos últimos anos. Catástrofes essas que se mostram estar acontecendo com maior frequência e intensidade. Todas as previsões sobre os efeitos do aquecimento global se tornaram realidade. Seus impactos são irrefutáveis. Ao menos deveriam ser irrefutáveis. Negacionismo dos efeitos climáticos ocorre basicamente desde que o tópico se tornou uma pauta relevante para a humanidade. Se nega de que os seres humanos causam as mudanças climáticas e até que as mudanças climáticas são reais. Hoje temos conhecimento que grandes empresas do ramo petrolífero estavam cientes dos impactos de sua atividade no planeta e na vida humana desde os anos 50, de acordo com alguns documentos, e continuaram conduzindo pesquisas sobre a queima do petróleo por várias décadas. Já nos anos 70, a Exxon havia feito previsões extremamente precisas sobre as consequências das mudanças climáticas. Mesmo com esse conhecimento em mãos, essas empresas passaram décadas fazendo de tudo para dificultar e negar a existência das mudanças climáticas. Hoje, elas até concordam publicamente que as mudanças climáticas são reais, mas continuam gastando milhões em lobby para atrasar regulamentação e em campanhas para divergir a sua responsabilidade e atribuí-la ao público. O maior exemplo dessas campanhas de marketing de sucesso para divergir a responsabilidade das grandes empresas petrolíferas foi a BP criando o conceito de pegada de carbono, uma medida de gases de efeito estufa que cada pessoa individualmente libera na atmosfera em suas atividades cotidianas. A campanha de marketing, utilizando o termo pegada de carbono, foi muito efetiva, tanto que ainda utilizamos esse termo até hoje e é utilizado até mesmo por ativistas climáticos. O termo foi criado pela mesma empresa petrolífera que em 2010 derramou mais de 134 milhões de barris de petróleo no Golfo do México. O maior problema do conceito da pegada de carbono é que a grande parte de todas as emissões de gases de efeito estufa de uma pessoa não é feita por ela diretamente. São emissões feitas por terceiros e pelo governo em seu nome. Por exemplo, a construção e manutenção de infraestrutura rodoviária, as emissões feitas pelas 3 Forças Armadas e pelas polícias, ou as emissões feitas por deputados, ministros e outros representantes políticos. Todas essas emissões foram feitas em seu nome, supostamente pelo seu melhor interesse. A parcela de sua pegada na qual você realmente tem controle é extremamente pequena. Hoje temos inúmeras crises relacionadas ao clima acontecendo. Cada ano está sendo mais quente que o anterior. Cada vez mais eventos climáticos extremos se tornam frequentes, causando milhões em prejuízos e perdas de vidas humanas. Mesmo assim, certos setores econômicos e políticos ainda negam veementemente a existência da crise climática. Se utilizam de sua força econômica e política para atrasar ou barrar qualquer avanço na pauta climática, e muitas vezes indo na direção contrária, flexibilizando leis ambientais já vigentes. Que insanidade é essa? Como é possível, com tanto tempo de aviso e anos de testemunho dos efeitos da mudança climática, parece que nada realmente de relevante foi feito? E pior, que nada parece que será feito no futuro próximo. Será apenas negacionismo científico? Ou será que é algo mais? E o mais importante, ainda há esperança? Acho que essa altura do campeonato não precisa explicar a fundo o que é a crise climática. Se trata de mudanças no clima ocorrendo de maneira muito acelerada, de forma que a maior parte da vida do planeta, incluindo a humana, não terá tempo suficiente de se adaptar, sendo assim um evento de extinção em massa. Essas alterações no clima podem ser causadas por fontes naturais, porém a crise atual é antropogênica, ou seja, é impulsionada pela ação humana. O que acontece é que nosso modo de produção industrial libera na atmosfera gases que prendem o calor vindo do Sol. Esses são os chamados gases de efeito estufa. O principal deles é o dióxido de carbono, que é liberado na queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. O desmatamento é outro fator que causa grande liberação de CO2 na atmosfera, além que com a destruição da flora, o CO2 da atmosfera deixa de ser capturado.
O Acordo de Paris, feito em 2015 na Cúpula do Clima da ONU, tem como objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa em ordem de impedir que a temperatura do planeta ultrapasse os 2 graus acima dos níveis pré-industriais, preferencialmente se mantendo abaixo do 1,5 graus, que impediria as piores consequências do aquecimento climático. Para alcançar essa meta, as reduções do gás de efeito estufa deveriam ser reduzidas pela metade até 2030. Porém, as emissões mundiais alcançaram um recorde em 2023, liberando mais de 53 bilhões de toneladas cúbicas de gás na atmosfera, representando um aumento de 1,9% do recorde de emissão de gases de 2022. No momento que estou escrevendo esse roteiro, não há informação fechada das emissões de 2024, mas chuto que provavelmente veremos outro recorde. De acordo com a ONU, provavelmente o mundo irá ultrapassar 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais nos próximos 5 anos, se ações energéticas em escala mundial não forem tomadas. O Brasil é o 5º maior poluinte do mundo. Em 2022, houve uma redução de 8% das emissões de gases. Porém, esse ainda representa 2,3 bilhões de toneladas cúbicas, o que é a 3ª maior emissão desde 2005, perdendo apenas para 2019 e 2021, ambos durante o governo Bolsonaro. Essa queda é devida pelo combate ao desmatamento, principalmente na Amazônia. O combate ao desmatamento é extremamente importante, porque ele representa 48% de todas as emissões de gases de efeito estufa em 2022. O segundo maior emissor é a agropecuária, que, diferente dos setores de energia e indústria, que também apresentaram uma diminuição das emissões, a agropecuária teve um aumento de 3% em relação a 2021, equivalente a 617 milhões de toneladas de CO2, a mais alta da série histórica, representando 27% de todas as emissões em 2022. Levando em conta que a maior parte do desmatamento, algo entre 90% a 99%, é impulsionada pelo agronegócio, podemos concluir que o agronegócio é sozinho responsável por cerca de 75% de todas as emissões de gás de efeito estufa no país. E estamos sentindo na pele os efeitos dessas emissões. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas médias do Brasil subiram pelo menos 1,5 graus nos últimos 60 anos. Em um estudo conduzido pelo INPE, mostram que as temperaturas máximas brasileiras apresentaram uma tendência de elevação de 3 graus Celsius em comparação com os registros de 60 anos atrás. E de acordo com um relatório feito em conjunto por entidades internacionais, o Brasil teve quase 3 meses a mais de dias quentes do que o normal entre 2023 e 2024. Os países localizados na linha do Equador tiveram mais dias de calor fora do normal. O Suriname e o Equador tiveram ambos 6 meses a mais de dias quentes, além de ter sido o ano mais quente registrado pelo planeta após a Revolução Industrial. De novo. De acordo com dados da Confederação Nacional dos Municípios, 93% das cidades brasileiras foram afetadas por eventos climáticos no período de 2013 a 2022. Apenas no início de 2023, uma enchente no Acre deixou mais de 15 mil pessoas desabrigadas. E um temporal no litoral de São Paulo deixou mais de 60 mortes e cerca de 2.000 pessoas desabrigadas. E é claro, como esquecer o maior desastre na história do Rio Grande do Sul, que até o final de abril de 2024, as fortes chuvas afetaram mais de 2 milhões de pessoas em 478 municípios, deixando 173 mortos e 87 bilhões em prejuízos. Então vem aquela pergunta de sempre: como é que com tantas tragédias anunciadas e bilhões em prejuízos, nada é feito? Vocês se lembram do buraco na camada de ozônio? Dependendo da idade de alguns assistindo, não devem ter a menor ideia do que eu estou falando. Por volta dos anos 2000 e 2010, havia esse problema: um buraco enorme estava se abrindo na camada de ozônio, em cima da Antártica, que é uma das camadas que a Terra possui, que nos protege de radiação espacial, principalmente os raios UV. A preocupação que a degradação da camada de ozônio era grande. Havia o risco de maior aceleração do aquecimento global, derretimento das calotas polares e efeitos danosos que essa radiação extra poderia causar no ecossistema e na humanidade. Mas não se fala mais nisso, até porque foi resolvido. Bem, mais ou menos. O maior causador do buraco da camada de ozônio são os clorofluorcarbonetos, CFCs. A sua fabricação e exportação foi proibida mundialmente.
O buraco ainda existe, ele abre durante a primavera e fecha no verão, e a poluição comum da atmosfera é um fator causador de sua piora, mas ele vem diminuindo significativamente todos os anos. Esse exemplo é muito usado como uma história positiva da capacidade humana de resolver problemas ambientais, quando realmente nos juntamos com um objetivo em comum. De fato, isso provavelmente estendeu um pouco o nosso tempo para lidar com outros problemas climáticos, mas eu vou ser chato e problematizar essa suposta história de sucesso. Como eu já disse, os CFCs foram identificados como os maiores responsáveis pela degradação da camada de ozônio. Eles eram usados como propelentes em aerosóis, como solventes, mas principalmente utilizados para a refrigeração. Eles tinham claramente seus usos, mas nada que não pudessem ser substituído facilmente. Onde eu quero chegar é que foi um problema relativamente fácil de resolver. Claro que deve ter tido setores que foram impactados, mas claramente não foi um impacto que teve efeito na escala produtiva mundial de forma significante. Esse era apenas um pequeno pedaço do que chamamos de mudanças climáticas. Porém, a solução da crise climática envolve um pouco mais do que apenas pegar uma coisa e se desfazer dela. Está muito claro que o capitalismo não possui os mecanismos necessários para lidar com o problema climático, principalmente porque, para resolvê-lo, teríamos que fazer alterações drásticas não apenas na forma como produzimos, mas também superar a ideologia de perpétuo crescimento econômico. Teremos que superar o capitalismo. Mas não há avanços sendo feitos em direção ao combate à crise climática no capitalismo? Bem, esses avanços são sinceramente questionáveis. O chamado capitalismo verde, ou capitalismo sustentável, é uma proposta de desenvolvimento econômico que tenta unir a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, mantendo o crescimento econômico. Mas como mostrei anteriormente, as emissões de gases estão aumentando, batendo novos recordes todos os anos. Então claramente não está funcionando. O capitalismo verde é apenas uma mentira. Há verdadeiros desafios que devem ser superados e que são de fato muito difíceis. Um deles é a transição energética, que consiste em diminuir e por fim zerar o uso de meios fósseis para a geração de energia, migrando para meios mais sustentáveis e de menor impacto, como energia solar, eólica, hídrica e geotérmica. O problema é que as maiores economias do mundo ainda são muito dependentes da queima de combustíveis fósseis. Há números animadores. Em 2023, o investimento em energia renovável bateu um recorde mundial de 1,8 trilhões de dólares. Também em 2023, o investimento em energia solar superou o investimento em combustíveis fósseis. E era estimado o investimento de 2 trilhões em 2024, o dobro estimado para combustíveis fósseis. Porém, de acordo com um estudo da consultoria americana McKinsey, o gasto anual para realizar a transição energética até 2050 deveria ser de 9 trilhões, e ninguém quer pagar essa conta. A realidade é que a elite econômica mundial não possui nenhum interesse em realmente combater a crise climática, porque afinal significaria diminuir seus próprios lucros. Você poderia pensar que em algum momento a elite global teria que finalmente começar a lidar com os problemas das mudanças climáticas, de forma efetiva e direta. Afinal, eles também sofreriam com as consequências da crise climática. Além do que adianta todo esse acúmulo de capital se a sociedade acabar e o sistema econômico ruir de vez? E se supormos que a elite ainda possui algum resquício de humanidade nela, elas também teriam o desejo de deixar um mundo habitável para seus filhos e netos. Faz sentido pensar que em algum momento os mais ricos também serão afetados pela crise climática. Então teriam que combater as mudanças climáticas, mesmo que seja por motivos egoístas. Porém, precisamos ter em mente que o tempo da elite global é muito diferente ao nosso em relação aos impactos do clima. A população mais pobre será atingida pela crise climática muito antes que a população rica. Quer dizer, já estão sendo afetados. Países mais pobres são muito mais vulneráveis aos impactos e desastres climáticos e têm probabilidade de 15 vezes maior de morrer. Se cunhou a palavra racismo ambiental ou climático pelo fato de que pessoas de grupos marginalizados são desproporcionalmente muito mais afetados por desastres ambientais. Estamos falando dos mais pobres, de negros, indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Afinal, esses são grupos que costumam ser empurrados para as áreas de maior risco, nos morros e à beira de córregos ou rios. Enquanto isso, os mais ricos moram bem distantes das áreas de risco, vivem constantemente em áreas climatizadas, assim nem sequer sentem o mínimo de desconforto térmico na maior parte do tempo, e se precisarem podem simplesmente ir de um país para o outro, constantemente fugindo de possíveis desastres e em busca de um clima mais ameno.
O estilo de vida dos super ricos é extremamente poluente. Em 2019, um relatório da Oxfam apontou que o 1% mais rico polui tanto quanto os 2/3 mais pobres, cerca de 5 bilhões de pessoas. A elite econômica global é ao mesmo tempo a maior responsável pela crise climática, mas a que menos será impactada. Mas do que adianta o acúmulo de capital se a civilização for pro saco? Qualquer pessoa minimamente inteligente percebe que o modelo de crescimento infinito em um planeta de recursos finitos irá dar ruim eventualmente. Podemos presumir que em algum momento a elite terá que se impor limites para diminuir o desmatamento, poluição, emissões de gases de efeito estufa e até diminuir seus próprios lucros. Talvez em algum momento façam isso mesmo. Mas, como eu disse, eles serão impactados muito depois e de forma muito mais tênue que nós. Então a elite provavelmente acredita que pode manter esse sistema de produção por muito mais tempo e continuarão exercendo sua força econômica e política para afiar pautas ambientais o máximo possível. Enquanto isso, milhares, se não milhões de pessoas podem morrer decorrente de desastres relacionados ao clima, milhões serão desabrigados ou passarão fome, vivenciaremos a maior crise humanitária nunca antes vista e para a elite, até aí tá tudo bem. Mas não para aí. Desastres ambientais abrem oportunidades para lucro. Onde vemos tragédia, o mercado vê lucro. Um ótimo exemplo disso foi o que ocorreu no Vale do Cuiabá, em 2011. Uma forte chuva atingiu a região, causando deslizamentos. O desastre atingiu as cidades de Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis e deixou 918 mortos. As famílias sobreviventes foram retiradas de lá e o local se tornou alvo de especulação imobiliária, dando lugar para a construção de empreendimentos luxuosos como mansões e chácaras. Já existia esse tipo de empreendimento por ali, mas hoje a área foi tomada por eles, tornando a região da área do Vale do Cuiabá altamente valorizada. Como aponta Rodrigo Oliveira, coordenador nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, depois de desastres climáticos, os territórios atingidos não são reorganizados pensando no melhor para a população, mas sim segundo a perspectiva do capital. Não se trata de negacionismo científico ou ambiental. A elite e quem está no poder sabe muito bem que a crise climática é real, mas não é uma prioridade, até porque a crise cria oportunidade para lucros maiores. Contratos milionários em regime emergencial, especulação imobiliária e, é claro, pessoas dispostas a trabalhar por qualquer coisa por desespero depois de perderem suas casas. Ok, mas eles não poderiam fugir para sempre e teriam interesse em deixar um planeta habitável para seus filhos e netos. Será mesmo? Acha que o interesse dos super ricos em bunkers e na viagem espacial é pura coincidência? Ao que me parece é que o plano da elite é simplesmente fugir quando a merda estiver dada. Eu sei que fugir para o espaço parece uma ideia estúpida demais para ser real, mas a elite é estúpida, então não fique surpreso demais. Não podemos esperar que a elite tome providências necessárias. Nós, os outros 99%, claramente precisamos agir, mas não estamos. No início de 2024, o Rio Grande do Sul foi atingido por fortes temporais, o que se tornou o maior desastre climático da história do estado. Na capital Porto Alegre, as comportas construídas há mais de 50 anos que deveriam barrar a água do lago Guaíba não suportaram. Depois se mostrou que houve falta de manutenção adequada para o sistema de prevenção de enchentes existente. Foi descoberto como a prefeitura de Sebastião Melo foi reduzindo anualmente os investimentos em prevenções de enchentes. O investimento de 1,7 milhões em 2021 caiu para apenas 141 mil em 2022 e depois para zero, nada, em 2023. Mesmo que o Departamento Municipal de Águas e Esgotos, departamento responsável pela prevenção de enchentes, tivesse um orçamento de 428,9 milhões e um superávit patrimonial de 31,1 milhões em 2023. Mas o povo de Porto Alegre não deixou barato. Ah não, foram lá e reelegeram Sebastião Melo com 61,55% dos votos. Quase deram a vitória para ele no primeiro turno. O que fazer com esse fato? O prefeito propositalmente não investiu e ignorou alertas de enchentes, e a população decidiu reelegê-lo. A mesma coisa ocorreu com o governador Eduardo Leite.
que ignorou alertas e investimento contra enchentes no estado, porque, de acordo com ele próprio, o governo também vive outras agendas. Não sei como o povo gaúcho não se juntou para dar paulada nesse governador de merda. Mas ao que parece, eles não se importam na verdade. Afinal, a maioria no estado desaprovou mais a atuação do presidente Lula do que a de Leite. Tudo bem que Melo e Leite fizeram muito trabalho para divergir da culpa deles, dizendo que os eventos são imprevisíveis ou atribuindo culpa ao governo federal. Aparentemente foram muito efetivos nisso. O que aconteceu em Porto Alegre mostra não apenas para os governantes gaúchos, como para todo o Brasil, que tudo bem ignorar pautas ambientais. Por descaso e incompetência, você pode deixar a sua cidade ficar literalmente embaixo da água e não terá efeito eleitoral negativo algum. Não só os governantes não se importam com a crise climática, como a população que sofre diretamente por causa dela também parece não se importar. Tudo isso é muito deprimente, tanto que nos faz querer simplesmente desistir. Essa é a chamada apatia climática. Um sentimento de impotência e derrotismo frente aos desafios que devemos superar e ao total descaso que os governantes, agências internacionais e da própria população. Só parece que nada vai melhorar e que na verdade tudo vai ficar muito pior. É realmente um sentimento paralisante. Mas a apatia pode ser mais do que apenas derrotismo. Estamos vivendo em tempos muito difíceis. A geração atual é mais pobre que a anterior. A desigualdade entre ricos e pobres está se tornando um abismo cada vez maior. Estamos trabalhando mais, recebendo menos, em trabalhos que não sentimos que têm valor ou fazem sentido. Estamos cansados, estressados, bombardeados por todos os lados por informações e nossas democracias estão ruindo. O que estamos tentando salvar? Talvez seja difícil aceitar que não é que nós desistimos, mas não realmente queremos salvar o mundo. É preciso deixar claro, as consequências da crise climática não é o fim do mundo e de toda a vida do planeta. O planeta se tornará extremamente hostil à vida humana. O planeta já passou por várias coisas bem piores do que os humanos. Está certo que vamos levar boa parte da biodiversidade do planeta, mas não toda. Eu vi recentemente um vídeo sobre um dos eventos de extinção em massa que ocorreu no planeta Terra. Uma supererupção causou grande liberação de gases de efeito estufa na atmosfera e fez chover continuamente no planeta todo por mais de 1 milhão de anos. Foi um evento de extinção, mas também um de enorme renovação da vida, com inundação de áreas antes desérticas. Foi esse evento que proporcionou o ambiente necessário para o surgimento e ascensão dos dinossauros. E é assim que eu quero enxergar a crise climática, uma chance de renovação. Não realmente acredito que seremos extintos. Confio que a raça humana irá perseverar, por muito tempo, em grandes números após a queda da civilização como conhecemos. Me desculpem, mas vou ter que usar aquela frase de efeito favorita de todo esquerdista de internet, aquela cunhada por Mark Fisher em seu livro Realismo Capitalista. Quer saber? Nem irei dizer ela, porque você sabe muito bem do que eu estou falando, só vou botar na tela. O capitalismo injetou em nossas mentes que ele é o sistema definitivo e que sem ele o mundo encontraria seu fim. Que ele é o único que pode funcionar porque se baseia na natureza humana. Isso, junto com outras ideias que permeiam a sociedade, como a teoria do verniz, a ideia é que apenas a sociedade, com suas regras, leis e normas morais, é que nos impede de cair na barbárie, que precisamos ser controlados como animais. Eu não quero pregar o fim do mundo aqui. Eu acredito que ainda podemos fazer grandes mudanças, que ainda há tempo e que devemos lutar pelo nosso futuro, nem que seja para irritar os bastardos no poder. A humanidade está na encruzilhada e temos apenas duas opções: superar o capitalismo ou ficarmos inertes enquanto ele rui diante de nossos olhos, causando enormes estragos. Muito sofrimento e vidas humanas podem ser poupadas desde que começamos a agir. Mas, se falharmos, não quero ver isso como o fim do mundo, mas sim como a possibilidade de um novo começo. O capitalismo e a teoria do verniz nos convenceram que o ser humano é um monstro se deixado sem rédeas. Eu recuso em acreditar nisso. Na verdade, não preciso acreditar em nada, eu sei que não é verdade. A maioria das pessoas é boa, decente, que em tempos difíceis não cai no egoísmo e na barbárie, mas sim na colaboração e na compaixão. Explorarei mais esse assunto no próximo vídeo. Está na hora de um novo realismo da natureza humana.
um realismo otimista. Até lá!